Olá, amigos! Até aqui a gente vem trabalhando com materiais e com técnicas as mais baratas possível, de forma que ainda a gente consiga ter algum sucesso, mas que sejam materiais que são acessíveis para todo mundo. Mas a gente não precisa trabalhar assim tão perto do limite. Será que a gente não consegue dar uma melhoradinha, ser um pouco menos mão de vaca e melhorar um pouquinho o nosso resultado sem gastar muito dinheiro? Desde que eu comecei a fazer semeadura de orquídea em casa, eu venho mudando alguns processos, alterando algumas fórmulas, melhorando algumas coisas, sempre na intenção de melhorar a produtividade, de conseguir um resultado um pouco melhor. Com a prática, a gente sempre consegue aperfeiçoar qualquer coisa. Vamos começar com o meio de cultura. A fórmula que eu mostrei para vocês no episódio 5 dessa série funciona muito bem. Minhas primeiras plantinhas que saíram do frasco germinaram e cresceram nesse meio de cultura. Depois de uns 2 ou 3 meses de aclimatação, elas estão mandando brasa nas folhas e raízes novas. Os ingredientes dela ajustam o pH sempre bem próximo do nível correto e a germinação é muito boa, mas dá para melhorar. Quando a gente bate os vegetais no liquidificador e usa o resultado direto assim para preparar o meio de cultura, a gente está incluindo na mistura todo o bagaço, ou seja, as paredes, as membranas das células dos vegetais, que são feitas de celulose e de outras substâncias que não vão se dissolver bem na água. Mas esse bagaço, com o tempo, tende a escurecer e oxidar num processo que a gente chama de fenolização. Algumas plantas nem se incomodam com isso, mas outras não conseguem se desenvolver num meio fenolizado. Então, eu inventei um meio diferente, interessante, para a gente separar as partes sólidas daquilo que é solúvel em água, que é o que interessa para a gente. A gente começa do mesmo jeito, com uma coleção de umas 4 ou 6 frutas e legumes diferentes. Banana, tomate, chuchu, cenoura, milho verde, melancia, abacate, água de coco, são algumas opções que a gente tem. A água de coco de caixinha não vale, porque costuma ter a adição de ácido cítrico e de alguns outros conservantes. Então, depois de bater muito bem, a gente coloca numa forminha de gelo e deixa no congelador, até congelar completamente. Os cristais de gelo vão ajudar a perfurar as paredes das células e vão tornar mais disponíveis os materiais solúveis em água. Agora, retire as pedras do congelador e coloque sobre uma peneira de cozinha para descongelar bem devagarzinho. Você pode dar uma forcinha no micro-ondas se quiser, mas evite ficar mexendo no material. Olha só que legal! A gente consegue assim separar a parte líquida que contém os nutrientes do resto do bagaço. E isso vai aumentar muito a qualidade do seu meio de cultura. Outro aspecto que a gente pode melhorar bastante sem precisar gastar muito dinheiro é com a Glove Box. Até hoje eu uso aquela mesma que eu construí há 2 anos atrás para fazer o vídeo aqui dessa série. Mas eu fiz algumas pequenas mudanças nela. Em primeiro lugar, eu tirei aquela base de MDF. A gente fica borrifando sempre a Glove Box para desinfetar e a umidade acaba chegando ali naquela base e ela começa a juntar mofo, embolorar, e isso é tudo que a gente não quer ali dentro da nossa área de trabalho. O fato é que essa base é dispensável e o trabalho funciona muito bem sem ela. E também, para aprimorar a limpeza, eu coloquei esse plástico aqui de saco de ração para cachorro mesmo, para forrar o fundo da caixa. É muito melhor para passar um papel toalha com cloro e manter a limpeza do que se for com o isopor direto. Ao mesmo tempo, eu adicionei uma chapa de MDF e fiz esses furos aqui, bem na frente. O que acontece é que os movimentos do nosso braço, quando a gente está trabalhando, vão laceando os furos feitos no isopor.
O isopor é bem macio, né? Então, com o tempo, isso abre passagem para o ar que está lá fora para dentro, porque vai ficando maior esse buraco. Já com essa chapa com os furos, esse problema está resolvido. Outra coisa sobre a caixa. As luvas de proteção, essas comuns de jardinagem e afins, elas não aguentam muito tempo o processo de desinfecção com cloro. Elas acabam rasgando, aparecem furos. Então, antes de usar, toda vez faça uma inspeção na luva para ver se tem algum furo. E se encontrar alguma coisa, troca a luva antes de usar. Já essas desse tipo aqui aguentam a vida toda. Esse material aqui é muito resistente. E lembrando que se você estiver disposto ainda a gastar um pouquinho mais, você pode usar outros materiais mais resistentes do que o isopor para fazer a sua glove box, como vidro, acrílico, policarbonato. Desde que eles sejam eficientes em conter o ar ali dentro, a sua imaginação é o limite. Se você vai fazer poucas semeaduras por ano, você pode usar qualquer vidro reaproveitado, que nem esses que eu mostrei para vocês no episódio 5. Agora, se você vai entrar de cabeça nessa brincadeira e vai fazer um monte de semeadura por ano, aí é melhor usar vidros com tampa de plástico, polipropileno livre de bisfenol. Eles são mais resistentes, aguentam várias autoclavagens e você pode usar em determinados números de vezes. As tampas de metal enferrujam muito rápido, porque a gente está sempre borrifando com cloro e o cloro é terrível com os metais. Dá só uma olhada, até as pinças de aço inoxidável acabam sendo corroídas e comidas. Por isso que é preciso lavar elas logo depois do uso com bastante água corrente e qualquer outra ferramenta metálica que você usar. No episódio número 5, eu mostrei para vocês como usar a palha de aço no fundo da panela de pressão na hora de desinfetar para evitar que o calor direto do fogo acabe estourando ou trincando os frascos. Só que essa palha de aço comum que eu mostrei, ela só presta para um único uso só. Ela acaba enferrujando muito rápido já nessa primeira usada e acaba fazendo um bocadinho de sujeira. Se você vai fazer várias vezes e várias semeaduras, vale a pena comprar uma dessas palhas de aço inoxidável, que não enferrujam e vão durar para o resto da vida. Com a minha experiência e com os resultados que eu fui obtendo, eu descobri que talvez o fator mais importante para a boa saúde das plantinhas é a qualidade da atmosfera dentro dos frascos. O Dr. John Feiner, do canal The Plant Propagator, ensina a fazer uma tampa com um furinho e uma bolotinha de algodão, que é para permitir alguma ventilação com segurança. Eu bolei um jeito diferente. Eu venho fazendo uma troca gasosa a cada 3 meses, e isso tem tido resultados surpreendentes. Mas isso ainda vai ser assunto de um vídeo só sobre isso mesmo. Nós vamos falar em breve também de um momento delicado, mas muito recompensador, que é a hora de tirar as plantinhas de dentro do frasco. Dá um joinha pra gente se você curtiu e se inscreve para fazer parte da nossa turma.